Olá, meus amigos. Estou aqui, vou falar um pouquinho do texto do Walter Bracht, A Criança que Pratica Esporte Respeita as Regras do Jogo. Ele começa esse texto fazendo uma pequena introdução sobre o modelo de professores de educação física que existiam até então. Então a gente está falando aí do período quando ele escreve isso, final dos anos 80. Ele ressalta que os professores de educação física tinham uma visão prioritariamente biologicista e que, com o passar do tempo, ampliou-se essa visão biologicista para uma visão psicobiologicista, ou biopsicológica, ou biopsicologicista, e que é preciso dar um salto à frente. E o salto à frente seria considerar a educação física como um fenômeno estritamente social e entendê-lo, portanto, a partir do viés social. Evidentemente que sem negar o caráter biológico e psicológico, mas entender o peso que tem o fenômeno esportivo, por exemplo, a partir da compreensão dos elementos constitutivos da sociedade contemporânea. Bem, para que a gente possa entender o fenômeno esportivo a partir do ponto de vista sociológico, é preciso que a gente distingua duas maneiras de se ver este fenômeno. O Walter Bracht trabalha neste texto com uma perspectiva crítica ou com uma perspectiva funcionalista. O que significa essa teoria funcionalista? A teoria funcionalista parte do entendimento de que a sociedade é harmônica e que os elementos desarmônicos precisam de uma ação para serem revertidos e transformados em elementos harmônicos. Para isso, a sociedade lança mão de diversas instituições, diversas ações sociais que cumprem o objetivo de normalizar a sociedade. O esporte é um deles. Então, para a gente entender a visão que se tem sobre o fenômeno esporte, na perspectiva funcionalista, é sempre aquela que a gente entende, que é mais comum da gente ver por aí, que o esporte ajuda o sujeito a aprender, a ganhar e a perder, faz com que ele aprenda a respeitar as regras do jogo, que ele seja disciplinado, o esporte é saúde, o esporte tira das drogas, enfim. É uma visão do esporte como se o esporte fosse, de fato, capaz de promover essa transformação. Ou seja, a criança que pratica esporte logo será uma criança disciplinada, cumpridora das regras. O que, a bem da verdade, isso não ocorre. Se pensarmos sobre a relação causal entre o esporte e essas ações morais, sociais, que se atribuem como efeito da prática esportiva, veremos que isso não passa de uma falácia. Entretanto, essa visão funcionalista predomina na sociedade, especialmente no senso comum, contando aí como senso comum, como produtor de senso comum, a própria imprensa esportiva. Essa questão de uma visão funcionalista ou uma visão crítica do esporte leva para a discussão sobre a reprodução social, ou seja, como que numa sociedade desigual, ou seja, marcada pela desigualdade de classe, desigualdade de gênero, desigualdade de raça, desigualdade de orientação sexual, desigualdade quanto às gerações, como se pode reproduzir uma sociedade desigual de forma não conflituosa? Bem, são várias as instituições sociais que concorrem para este fim, para fazer com que os setores dominados pensem como os dominantes, para que eles, de uma certa forma, se submetam àquele pensamento, àquela ideologia e se assumam como tal, como inferiores ou como incapazes. O esporte, nessa visão funcionalista, cumpre bem esse papel.
o sujeito então que entende que o esporte é a possibilidade de ascensão social. Bem, possibilidade há, mas se a gente contar, perceber o universo da população e a porcentagem de pessoas que efetivamente conseguem uma certa mobilidade social a partir da prática esportiva, veremos que isso é irrisório, esse número de pessoas. Então, o esporte, como uma instituição de reprodução social, ele tende a inculcar na cabeça das pessoas. E basta a gente ver qualquer entrevista de criança, de jovem, de adulto na televisão, é sempre repetida a mesma coisa. O esporte tira das drogas, o esporte dá a possibilidade de ascensão social. Esta visão, portanto, é marcadamente a visão funcionalista e é aquela que em maior medida está presente entre os professores de educação física, entre os estudantes, ou seja, ela está presente na escola, está presente na vida da criança, está presente na vida dos pais. Por quê? Isso transcende, claro que uma vez promovido pela mídia, isso transcende a escola. Isso chega, por exemplo, aos clubes, às equipes de categorias de base, né? Os pais que estão lá levando seus filhos para treinar, eles estão única e exclusivamente pensando que o seu filho vai ser um atleta de uma determinada modalidade esportiva. Então, o discurso de que o esporte pode ser o redentor da família pobre também não passa por qualquer crivo um pouco mais crítico. Basta que a gente levante dados para se constatar que a possibilidade de que um sujeito muito pobre vire um sujeito muito bem de vida, um rico, por meio do esporte, é de 0,0000, talvez, né? São os casos, são os acidentes que acontecem por aí que vão engordar um pouco esse número, né? Então, a reprodução social, para que a reprodução social de uma sociedade desigual continue ocorrendo, ou seja, que sejam preservadas as desigualdades, para que determinados setores continuem elitizados e outros dominados, é preciso que as pessoas que estejam colocadas na posição de dominado continuem a pensar daquela forma, continuem a acreditar que se ela está numa situação difícil, numa situação de desigualdade, numa situação de desempoderada, não é por culpa da estrutura social, mas e sim por um problema individual. Se você não conseguiu, é porque você não é capaz. Para isso é o chamado caso álibi. Então, quando você pega um Ronaldinho, um Romário, o Romário que nasceu na favela, viveu na favela, e depois atinge um alto status, esse é o chamado caso álibi. Porque a partir de casos como esse, você pode afirmar para todos aqueles que não conseguiram que a culpa é de quem não se esforçou para conseguir aquele resultado, e não da estrutura social que não permite uma mobilidade mais consistente, porque a sociedade é marcadamente desigual e para que ela se reproduza na sua desigualdade é preciso que o sujeito desigual continue se tomando como um sujeito inferior. E do ponto de vista prático, da prática pedagógica, essa visão funcionalista, portanto, é aquela que toma o mundo como acabado, como pronto. Então, entender o esporte como uma construção social é entendê-lo criticamente, é entendê-lo como resultado das forças que o fizeram ser assim. Olhar o esporte, trabalhar com conteúdo esportivo na escola numa perspectiva crítica, é primeiro reverter essa ideia de que o esporte de alto rendimento é o esporte essencial. É possível, é dever do professor de educação física, numa perspectiva crítica, fazer com que o aluno compreenda a dimensão histórica, as relações de poder que estão por trás de uma determinada organização esportiva. O respeito incondicional às regras, por exemplo, de tomar as regras como definitivas e acabadas de uma vez por todas, encobre a própria história da construção das regras. Encobre toda a relação, todo o jogo, a influência da imprensa, por exemplo, da televisão, na mudança de determinadas regras em determinados esportes, como o voleibol, por exemplo.
Então, entender o esporte na perspectiva crítica é reconstruir esse esporte, ressignificar esse esporte com as crianças, com seus alunos. É ter um olhar sobre o esporte que permita apreendê-lo como um fenômeno histórico e não como um fenômeno ahistórico, ou seja, como um fenômeno que nasceu, surgiu de um determinado jeito e permaneceu toda a sua história daquele mesmo jeito. Não, o esporte é um fenômeno histórico, portanto, criado, alterado, transformado, consolidado de acordo com o seu tempo histórico, com a sua população, com as suas pessoas, com as pessoas com os atores sociais envolvidos no processo. Portanto, para um professor de educação física, numa perspectiva crítica, é tomar o esporte como um fenômeno social, que pode ser transformado, criticado, modificado. O importante é fazer com que se quebre a ideia daquele modelo hegemônico, ou seja, aquele modelo do esporte de alto rendimento, onde quem não é capaz de reproduzir aquele fenômeno, tal como se vê na grande imprensa, ou seja, no esporte de alto rendimento, esse sujeito fica fora, excluído do processo. Então, é preciso reconstruir, reelaborar esse esporte, inclusive e principalmente, para torná-lo de fato democrático, de modo que todas as pessoas possam participar efetivamente, possam evoluir na sua prática corporal. Ou seja, que essa experiência esportiva seja de fato uma experiência marcante na vida das pessoas, tanto do ponto de vista da própria prática esportiva, como do fenômeno social em jogo, da discussão, da percepção, da construção e de saber que o esporte pode ser construído em qualquer nível, em qualquer momento, com qualquer grupo social. Que o modo hegemônico do esporte de alto rendimento é apenas uma das alternativas possíveis relativas ao esporte.